Olá, amigos alternativos! Apareço aqui em boletim extraordinário por causa de uma das maiores zebras da Copa do Mundo. Afinal, a Arábia Saudita derrotou a Argentina no primeiro jogo das seleções nessa Copa de 2022. Ninguém esperava isso, então a gente vai falar um pouco sobre essa Arábia Saudita para conhecer algumas curiosidades. Primeiro, vale destacar que a Arábia Saudita chega na Copa do Mundo com a segunda pior posição entre todas as seleções que estão no Mundial. Segunda pior posição no ranking da FIFA. Ela está na posição 51, apenas Gana está pior, está na posição 61. Então isso demonstra que o retrospecto recente, né, que é muito levado em consideração nesse ranking, realmente não era nada animador para a Arábia Saudita. O time não chegava criando expectativas mesmo. E outra coisa que chama atenção quando a gente vai analisar a convocação da Arábia Saudita é que todos os jogadores estão na Liga Saudita, todos. Então falta, normalmente quando você vê isso, você fala, falta experiência internacional, eles não têm conhecimento de enfrentar adversários de outros níveis, de outras culturas, mas também há de se observar que também há um entrosamento aí que eu acho que ajuda a seleção, porque dos 26 convocados, 18 atuam ou pelo Al Nassr ou pelo Al Hilal. Então, os jogadores naturalmente se conhecem muito, até por atuarem também sempre na mesma liga, provavelmente grande maioria já foi companheiro de equipe ali, se conhecem bastante e isso, de alguma forma, também ajuda. E aí, falando das condições também de alguns jogadores, tem algumas curiosidades, como o goleiro, por exemplo, Al-Oais, ele é reserva do Al Hilal, do time dele, porque o titular é saudita, e aí você fala, pô, se o cara é saudita, por que ele não, se é titular, melhor que Al-Oais, por que ele não é titular na seleção? É porque ele se aposentou da seleção, ele pediu para parar de jogar na seleção, e aí o Al-Oais, que já vinha jogando bem por outros times, tinha conquistado a confiança do treinador, mesmo ficando na reserva durante 2022, jogando apenas 3 partidas durante o ano, continuou como titular da seleção, o técnico bancou e deu certo, né? E falando também de outro jogador que se destacou bastante, além do Al-Oais, foi o atacante Al-Dawsari, que é um jogador que tem muito nome, muito prestígio na Arábia Saudita. Ele provavelmente até já teria saído se não fosse, é claro, uns salários bons que a Arábia Saudita oferece, então de repente vale mais a pena para os jogadores ficarem na Liga Saudita do que ir para uma segunda divisão europeia, né, para times muito menores da Europa. E aí ele é mantido ali na Liga Saudita, mas ele já se destacou inclusive internacionalmente ao ponto de ter feito um gol contra o Flamengo. Como ele estava no Al Hilal ali no Mundial, fez um gol que depois o Flamengo acabou virando, se classificando, mas foi ele o autor desse gol. E ele também já teve uma experiência internacional que não foi muito proveitosa. A Federação Saudita fez um intercâmbio de jogadores ali. O Al-Dawsari estava entre os jogadores que foram emprestados para o Villarreal, mas ele acabou não jogando. Ficou lá pouco tempo, ele chegou em janeiro de 2018. A intenção da federação era exatamente dar experiência para esses jogadores antes da Copa de 2018, mas ele não jogou apenas uns minutos na rodada final, não foi muito aproveitado, não ganhou muito dessa experiência, talvez tenha aprendido algo ali, claro, nos treinos e tudo mais, isso pode ter ajudado sim. No nosso guia alternativo das possíveis surpresas da Copa do Mundo, nós destacamos 2 jogadores, o Al-Dawsari e o Al-Faraj. E exatamente o Al-Faraj foi o capitão da Arábia Saudita nessa partida, foi um jogador que se destacou ali também em alguns momentos e ele participou já de um projeto de intercâmbio também nas categorias de base do Fluminense. Isso foi lá em 2009, quando ele era bem jovem. Ele e outros jogadores, inclusive também um jogador que foi reserva nessa partida contra a Argentina, Al-Abed, que depois entrou no lugar do Al-Faraj, eles participaram de um intercâmbio em que eles ficaram por um mês ali nas categorias de base do Fluminense, disputaram até amistoso com a camisa do Fluminense e tentaram aprender um pouco mais sobre o futebol brasileiro. Então você vê que a Federação da Arábia Saudita tem essa preocupação de dar mais experiência internacional para os jogadores. Agora, quem com certeza fez diferença nessa partida foi o técnico. Hervé Renard é o técnico da Arábia Saudita e é um técnico francês que
tem muito prestígio na África. Ele ele começou no futebol francês ali como treinador, auxiliar, depois foi ganhar prestígio mesmo na África e já treinou a Zâmbia, que foi campeã da Copa Africana. Então ele sabe realmente surpreender o mundo. Também treinou outras seleções, foi campeão da Copa Africana com Costa do Marfim, disputou a Copa do Mundo com Marrocos. Então um técnico bastante experiente que chama atenção, já chamava atenção nos trabalhos anteriores por fazer os times jogarem com linhas altas, mesmo enfrentando adversários de mais renome, e foi o que a gente viu exatamente a Arábia Saudita jogando com linhas altas, teve aqueles impedimentos no primeiro tempo. É uma estratégia dos times dele e com certeza ele também foi muito bem no intervalo ali, né? Fez alguma coisa com os jogadores para os jogadores virem muito melhor para o segundo tempo, virarem o jogo rapidamente e conseguirem segurar a vitória. E por fim tem uma curiosidade que não vale muito para dizer ao respeito da seleção atual, mas serve como provocação aos argentinos, e aí não quer demais, né? É que a Arábia Saudita tem um histórico de goleadas, de sofrer goleadas em Copas do Mundo. Afinal, até foi bem na Copa de 94, se classificou, mas na Copa de 98 foi goleada pela França, na Copa de 2002 tomou um 8-0 da Alemanha, na Copa de 2006 foi goleada pela Ucrânia e na Copa de 2018, recente, que até alguns jogadores atuais estavam lá, a Arábia Saudita participou do jogo de estreia contra a Rússia e tomou goleada 5-0. Então realmente é uma seleção que historicamente é frágil e também por isso não se esperava tanto dessa Copa do Mundo, mas os argentinos conseguiram esse feito de tomar 2-1 da Arábia Saudita na estreia. Vamos ver agora se a Arábia Saudita consegue se classificar, imagina, para a segunda fase. Seria histórico mais uma vez. Fico por aqui por enquanto. Deixo o convite para vocês acompanharem amanhã a nossa live às 10 horas da manhã, às 9 horas da manhã. A gente vai repercutir já o jogo da manhã e analisar também curiosidades sobre as partidas seguintes. Eu e Diego Frango estaremos aqui e a gente vai falar muito sobre as possíveis surpresas, os times mais alternativos da Copa do Mundo. Obrigado, até a próxima.